Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim. O meu nome é Gilvan, né? E eu sou instrutor de meditação. E eu quero falar hoje com vocês, né, sobre o que eu disse, né, no vídeo anterior sobre como tomar a decisão de não sofrer mais. É uma decisão difícil, né? Para muitas pessoas é uma decisão difícil, porque cada pessoa passa por cada sofrimento, né? Que às vezes é muito difícil de carregar. Mas para nós transcendermos esse sofrimento, nós temos que, em primeiro lugar, entender uma coisa. O sofrimento vem a nós porque nós já temos capacidade para suportá-lo e transcendê-lo, desde que nós não fugimos dele. Eu quero falar isso com vocês, né, a respeito disso, mas antes eu gostaria aqui de responder a uma pergunta de uma amiga, né, a Aninha, que me perguntou sobre se a Bíblia fala sobre reencarnação, né? Olha, Aninha, a Bíblia não fala sobre reencarnação, ela fala sobre ressurreição, né? Mas isso não significa que a reencarnação não exista. Agora, esse sentido de existir, né, não é no mundo real, no mundo verdadeiro, né? É aqui neste mundo fenomênico. A ressurreição, a reencarnação é um processo mental, uma coisa de causa e efeito, uma lei do karma. Porque numa só geração, não é uma só vida, por exemplo, não nos é permitido conhecer a verdade. Muitas pessoas partem desse mundo sem conhecer a verdade. Sem conhecer a verdade e sem despertar espiritualmente. Então, não é possível para todos nós, né, numa só vida, despertarmos. Então, o que acontece? Nós temos que reencarnar. O Espiritismo, ele explica isso muito bem. O Allan Kardec, né, ele explica isso muito bem nos seus livros, no Livro dos Espíritos mesmo. Ele explica isso muito bem. Então, o fato da Bíblia não dizer sobre reencarnação, não significa que a reencarnação não exista, não aconteça. Mas a reencarnação ela só acontece aqui neste mundo fenomênico, no plano fenomênico, e não no mundo de Deus, no mundo eterno e perfeito. No mundo eterno e perfeito de Deus não existe nascimento, nem morte, nem reencarnação, nada de mal. O mundo de Deus ele transcende tudo isso. Mas esse mundo aqui fenomênico acontece várias coisas e existem provas disso. Nós sabemos aí de casos de crianças que nascem já sabendo muitas coisas, crianças que os cientistas dizem que têm super cérebros, né? Nasce com super cérebro. Eles falam que nasce com super cérebro porque eles não entendem a verdade sobre a realidade espiritual, né? Então eles acham que aquela criança ela tem um super cérebro desenvolvido, mas a verdadeira inteligência não está no cérebro. Isto é uma coisa que a criança trouxe com ela de outras reencarnações. Então ela vem com uma inteligência muito maior do que nós esperamos de uma criança normal. Então eles chamam de supercérebro, mas não tem nada a ver com o cérebro. O cérebro não tem inteligência própria. O cérebro não tem inteligência verdadeira. O cérebro é apenas um receptor. Mas os cientistas, né, os médicos, né, as medicinas, eles não conhecem essa verdade, né? Pelo menos eles podem até conhecer alguma coisa, mas eles ignoram. Eles não querem passar isso para a humanidade. Então, essa explicação dessas crianças nascerem assim, que nem o caso de uma criança aí que nasceu, ele sabia o nome de todos os países. Tem crianças que sabem, que nascem e depois de alguns aninhos, mesmo sem ir à escola, eles já sabem escrever.
Então são crianças muito inteligentes que trouxeram coisas de encarnações passadas, né? E também traz os karmas da vida anterior que ela teve, elas traz esses karmas novamente, o conhecimento, entendeu? E nós não temos consciência disso depois que reencarnamos, então nós esquecemos tudo, mas aquilo está lá dentro de nós guardado e vem à tona. Por isso que essas crianças são chamadas crianças especiais, né? Com super cérebro, super inteligência. Mas não tem nada a ver com o cérebro. Isso é coisa de encarnações passadas. Portanto, a encarnação é um fenômeno que acontece no mundo externo, no mundo fenomênico aqui, né? Ela só não acontece no mundo real de Deus, né? Nem a morte, nem nada acontece no mundo real, no mundo de Deus. Mas aqui neste mundo existe o processo de nascimento, né, envelhecimento, morte e reencarnação. Acontece isso aqui. A Bíblia só fala de reencarnar, de ressurreição, né? Ela não fala sobre reencarnação. Eu não sei se o pessoal na época usava outro tipo de expressão, né? Mas tudo bem, não quer dizer que a reencarnação não aconteça fenomenicamente falando, né? A Bíblia ela fala sobre ressurreição, né? Jesus Cristo ressuscitou Lázaro, né? Ressuscitou a Talita. A Talita era uma menina que andava sempre doente, parece que era até surda e muda, né? Só que quando Jesus ressuscitou ela voltou normal, perfeita, falando e ouvindo, e sem mais doença nenhuma. Então, sempre que uma pessoa era curada por Jesus, Jesus curava a pessoa por inteiro. Ele não curava só uma parte da pessoa, ele curava a pessoa interiormente. Ou seja, ele jogava para fora todos os pecados daquela pessoa. Então a pessoa voltava, né, ou se curava trazendo o seu verdadeiro eu, manifestando o seu verdadeiro eu, porque Jesus limpava interiormente a pessoa por completo. Ele não fazia um trabalho parcial. Então a Talita, ela voltou assim. Teve o caso do Lázaro, né, que também foi ressuscitado por Jesus, e outros também, né, que foram ressuscitados por Jesus, né. O caso do Lázaro também é simbólico, né, porque o Lázaro ele estava preso numa caverna, né, num túmulo ali, e esse túmulo simboliza o túmulo da nossa mente. E essa é a pedra que Jesus Cristo mandou remover, simboliza nossas ilusões. Então Jesus disse: retirai a pedra. Isso quer dizer que retirai as ilusões. E ele disse: Lázaro, sai para fora. Ele quis dizer assim: deixe o túmulo da sua mente. Saia do túmulo da sua mente. Porque a sua mente, embora muitas pessoas dizem que o poder da mente é ilimitado, na verdade, nós limitamos a nossa mente. Não é que nossa mente é limitada, não. Ela é ilimitada mesmo. Mas nós, com certas ilusões, nós nos trancafiamos ali nas nossas crenças, nas nossas ilusões, e tornamos ela limitada. Então, por essência, a nossa mente é ilimitada, infinita, mas nós a tornamos finita, limitada com nossas ilusões. Então Jesus mandou te retirar aquela pedra e chamou Lázaro para fora, ou melhor dizendo, solte, saia do túmulo da sua mente, venha para fora, porque aqui fora há uma liberdade muito maior do que está aí dentro dessa caverna, desse túmulo mental que você está dentro. Então, tem esse simbolismo, né? Mas a ressurreição de Lázaro, se ela aconteceu ou não aconteceu realmente, né? Está escrito na Bíblia, mas ninguém pode provar se é uma coisa que aconteceu realmente. E Talita também, e os outros, né? Mesmo que eles tenham ressuscitado, a ressurreição deles foi temporária.
não foi a ressurreição para a vida eterna, porque eles morreram posteriormente, depois de alguns anos eles morreram. Então isso significa que a ressurreição verdadeira é o despertar espiritual, como aconteceu com Jesus. Jesus ressuscitou. Por quê? Porque na sua ressurreição ele despertou totalmente. Antes da sua ressurreição ele ainda tinha alguns medos, ele teve tristeza. Então ele ressuscitou e a partir daí a morte não tem mais poder sobre ele. Ou seja, quando nós despertamos para nosso verdadeiro eu, a morte não tem mais poder sobre nós. Nós despertamos para a vida eterna. Há uma passagem na Bíblia que em João 5:29, que diz assim: não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição do jugo e da condenação. Então, as pessoas interpretam isso de uma forma literal, ou seja, que na vinda de Jesus, ou quando nós ouvimos a sua voz, os corpos que estão lá no cemitério, vão ressuscitar. Gente, como pode, Muitas pessoas foram cremadas, e como pode isso acontecer? É como se a carne, o nosso corpo carnal, tivesse alguma importância para Deus, sendo que ele é apenas sombra da nossa mente. Então não tem cabimento a pessoa interpretar isso de forma literal e achar que os corpos que estão lá no cemitério vão ressuscitar, e que estão lá no sepulcro, vão ressuscitar, vão ouvir a voz de Deus ou de Jesus, e vão ressuscitar. E aqueles que foram bonzinhos, vão ressuscitar para a vida, e aqueles que foram maus para a condenação. Isso é puramente simbólico. O sepulcro, descrito na Bíblia, é todos nós que estão no sepulcro da nossa mente, nós que não conhecemos a verdade ainda totalmente, Nossa ignorância, isso é o sepulcro, é aquilo que nos prende, nos limita, os nossos pensamentos, sentimentos que nos limitam, confinando nós neste corpo, fazendo-nos acreditar que nós somos este ego, este corpo, este ego, essa mente, quando na verdade nós somos muito maior do que isto. Então, todos nós um dia, chegará o momento em que nós ouviremos a voz interior, a voz do Cristo. E isso é o significado de quem está no sepulcro, Mesmo que a pessoa faça o bem ou faça o mal, todos nós estamos nesse sepulcro mental, aqui neste mundo fenômeno, nós todos estamos dentro desse sepulcro mental, onde nós mesmos nos prendemos. Então, o que acontece? Aqueles que fizeram o mal, o bem, vamos falar primeiro do bem, Aqueles que fizeram o bem, ressuscitarão para a vida. O que quer dizer isso? Quando a pessoa despertar espiritualmente, ou seja, ouvir a voz interior de Deus, ser tocada realmente pelo Espírito de Cristo, ela não vai ter culpa porque ela teve uma vida que fez o bem para as pessoas. Ela não vai sentir culpa, ela não vai sentir desespero por nada. Se ela morrer fisicamente, ela vai ter até uma morte tranquila, sem muitos problemas, como a gente já soube, de muitas pessoas que morrem tranquilamente, em paz, Agora, a pessoa que fez o mal, quando ela ouvir essa voz interior, uma pessoa que foi muito gananciosa, uma pessoa egoísta, uma pessoa que prejudicou as outras,
uma pessoa que tentou lucrar em cima dos outros, uma pessoa que manifestou muito o seu ego. Essa pessoa, quando ela despertar, quando ela sentir o toque de Cristo, ela vai ter um arrependimento muito grande. E esse arrependimento é a condenação dela. Porque todo aquele ego dela, o egoísmo, a ganância, o querer passar por cima dos outros para se dar bem, tudo isto, né, ela vai perceber que foi nada, não serviu para nada, foi inútil ter esse tipo de comportamento. Então ela vai sentir um arrependimento, um remorso muito grande, e isto é a morte do ego, é o ego sendo condenado, entendeu? A pessoa vai perceber, é como a pessoa, por exemplo, que foi muito má, né? E ela vai para um hospital, vai ser internada no hospital, e ela recebe a voz do médico que diz assim, ó, seu caso não tem mais jeito. Pronto. A pessoa, neste momento, ela desperta. Ela percebe que tudo aquilo que ela fez, acumulou, né, prejudicou os outros, não levou ela a nada. Então essa pessoa vai sentir um remorso, um arrependimento tão grande. Isso é a condenação do ego, entendeu? Não é a pessoa em si mesmo, o eu verdadeiro da pessoa que está sendo condenada ou que vai ser lançado no fogo do inferno. Não, é o ego sendo destruído, porque a pessoa percebe que todo aquele ego que ela teve na vida dela, durante toda a existência dela, foi inútil, foi em vão. Isso acontece muitas vezes quando a pessoa está nos seus últimos momentos de vida aqui na Terra. Então, isto é o juízo e a condenação, mas é o juízo e a condenação do ego. Puxa, tudo aquilo que eu fiz, para quê? Para que eu fiz tudo aquilo e me arrependo? Aquele remorso. Eu acho que não existe sentimento pior do que o remorso e o arrependimento, né? Então, mas quando a pessoa é tocada pelo Espírito e percebe que tudo aquilo que ela foi, que ela fez, não levou ela a nada. Então, no caso de Jesus, né? Jesus, ele teve a ressurreição dele, né? Embora seja simbólica, né? Mas ele teve a ressurreição dele, o corpo dele não foi encontrado, mas porque o corpo dele foi transfigurado, né? A transfiguração é quando o espírito é tão puro, tão limpo, que o corpo acompanha essa pureza, essa purificação e se torna um corpo espiritual também. Os místicos, né, da Índia falam sobre isso, os iogues falam sobre isso, né? Agora, vamos falar aqui sobre a decisão de não sofrer mais, né? Em primeiro lugar, como eu disse, né, a pessoa, para tomar essa decisão, ela tem que compreender que todos os tipos de sofrimentos que vêm a ela é porque ela é maior do que esse sofrimento. Deus não nos dá uma carga maior para nós, uma carga que nós não podemos carregar. O problema é que nós não queremos carregar essa carga, não queremos. Temos medo dessa carga, né? E sofremos não por causa da carga em si, mas por causa do medo, do desejo de se livrar dela e de achar que somos seres limitados e achar que somos também culpados ou que estamos sendo condenados por Deus, né? Por alguma coisa que nós fizemos. Então, nós temos que tomar a decisão de não sofrermos mais, aconteça o que acontecer. É o quê? É você sair desse túmulo mental. É você ouvir a voz de Cristo, né? E sair daquele túmulo, daquele sepulcro, né, mental. Deixar ir, soltar todo tipo de sofrimento. Não é simplesmente você dizer assim, não quero mais saber de sofrer, não vou mais sofrer. Não, isso não vai adiantar nada.
Em primeiro lugar, para você não sofrer, você tem que estar sempre no momento presente, no agora. Somente no agora você é capaz de dissolver todo e qualquer tipo de sofrimento, porque o sofrimento ele só parece existir porque nossa mente está sempre voltada para coisas do passado ou preocupadas com coisas do futuro. Então isto gera sofrimento, isto gera pensamentos que criam sentimentos, criam emoções que vão se acumulando no nosso corpo, na nossa mente também, e se transforma em sofrimento, se transforma em doença. Então é por isso que nós temos que estar sempre no momento presente, no agora, porque no agora não existe espaço para passado ou futuro. Não tem como a gente viver futuro e passado estando no agora. Quando nós estamos no agora, todo o passado, todo o futuro é dissolvido. Nós sentimos aquele momento, não importa o que esteja acontecendo. Se estiver acontecendo algum sofrimento, você deve compreender que esse sofrimento é reflexo de algo que você plantou no passado. Ou alguma carga emocional, algum pensamento que você está preocupado em relação ao futuro. Então, o que você deve fazer? Você simplesmente observar, se permitir sentir esse sofrimento, seja ele qual for, ou essa dor, seja o que for, essa angústia, essa tristeza, se permita sentir conscientemente esses sentimentos. Volte a sua atenção para esse sentimento e sinta ele. Fale assim para si mesmo: eu quero sentir isto. E sinta. Preste atenção naquele sofrimento, naquilo que está te incomodando naquele momento. Seja angústia, tristeza, medo, seja o que for, preste atenção. Então, quando você faz isso, você atravessou a ponte. E para se manter do outro lado da ponte, você tem que ficar no momento presente, ou seja, queimar essa ponte, para você não voltar atrás e ficar com medo de sentir medo ou medo de sentir sofrimento, porque o sofrimento em si, ele não prejudica ninguém. O que nos prejudica é o medo do sofrimento. Então nós temos que decidir mesmo, né, em todo momento da nossa vida, não é só no momento da meditação não. Porque no momento da meditação nós queremos nos libertar de algum estresse que passamos no dia, né? De alguma coisa que está nos preocupando ou nos aborrecendo. Então, quando você faz isso, você usa a meditação apenas para se libertar daquele sentimento que você está sentindo no momento, você pode até sentir uma certa paz depois, mas só que você não trabalhou o que está lá dentro. Para você trabalhar o que está lá dentro, você tem que estar presente a todo momento. Isso não é simples, tudo bem, eu sei que não é simples. Mas mesmo que você esqueça de estar presente, quando você lembrar, volte-se para o momento presente. E vai repetindo isso até se tornar uma prática. Você vai ver que quando você está no momento presente não existe sofrimento algum, porque o seu ser é livre no agora. Você não tem mais preocupações com o futuro e nem preocupações com coisas que aconteceram no passado. Então você está ali no momento presente, na liberdade do ser. Então, não use a meditação somente nos momentos de estresse. Use a meditação o tempo todo. Sempre que você se lembrar, volte para o momento presente. Quando você perceber que você não está no agora, volte-se para o agora. Sinta o seu corpo, sinta seus sentimentos, suas sensações, o que quer que esteja acontecendo. E outra coisa, se você estiver sentindo alegria, também observe esse sentimento de alegria e deixe ele ir, porque o sentimento de alegria, de paz, de amor, o que você estiver sentindo,
eles aumentam quando são observados, quando são sentidos. Então deixe eles fluir, deixe esse sentimento de amor, de paz, de alegria fluir também, porque aí eles vão crescendo cada vez mais, porque são parte do nosso verdadeiro ser. Já os sentimentos negativos, como medo, raiva ou dor, qualquer outro sofrimento, quando nós deixamos eles ir, eles vão perdendo a força, desaparecendo, porque eles são ilusões. Não tem existência, não tem causa, não tem força própria. Nossos pensamentos, nossos sentimentos positivos têm força própria, têm causa, têm a raiz deles, que é o nosso ser verdadeiro. Já os negativos pertencem ao ego, e o ego não tem poder nenhum. Assim sendo, eles vão se dissipando. Então, quando você permite sentir os bons pensamentos, eles aumentam. E quando você permite sentir os maus pensamentos ou sentimentos, eles diminuem, eles perdem a força. Não sei por que isso acontece, mas é justamente isso, porque um pertence ao eu verdadeiro e o outro pertence ao ego, ao eu falso. Então, faça isso, esteja sempre no momento presente. Se você se esquecer, se pegar, se preocupando com o futuro ou pensando em coisas do passado, volte-se, até se tornar um hábito, a tornar uma prática. Não carregue consigo sentimentos de raiva, sentimentos de ódio, essas coisas, porque você pode ter na sua casa aí um pacote, uma caixa cheia de veneno, mas esse veneno, ele não vai prejudicar você se você não ingeri-lo. É a mesma coisa a raiva, né? Eu acho engraçado aquela parte que o Dr. Joseph Moore fala: nem toda a água do oceano pode afundar um navio se não entrar nele. Então, quando uma pessoa, fizer isto ou aquilo para você e você sentir que vai ficar com raiva daquela pessoa, observe essa raiva e deixa ela fluir, sair de dentro de você, porque aí ela não vai te prejudicar. O que os outros fazem, o que os outros pensam, o que os outros falam de você só vai te prejudicar se você entrar dentro de você, ou seja, se você aceitar na sua mente. Aí sim, você permitiu que aquilo que os outros falou, pensou a seu respeito, entrou dentro de você. Aí sim, você está se envenenando. Você pode ter, como eu disse, um barril de veneno aí, de rato, mas se você não ingerir esse veneno, ele não vai te prejudicar. A mesma coisa, se você não ingerir o que os outros falam ou pensam a seu respeito, ou o que acontece no mundo, são essas notícias ruins que acontecem no mundo, se você não ingerir isso não vai te prejudicar, se você não permitir que entre na sua mente. Então, pessoal, e para tomar essa decisão de queimar a ponte que acabou de atravessar, você tem que estar sempre no momento presente. Lembre-se sempre disso. Se você se pegar preocupado com alguma coisa, ou com o futuro, ou com o passado, sentindo algum sentimento negativo, não procure fugir, não. Observe, simplesmente observe, sinta eles conscientemente, permita eles existir dentro de você, sem reagir, sem lutar contra eles, sem querer se livrar deles. Deixa eles à vontade e vocês vão ver como magicamente, eles desaparecem. Logicamente que eles podem voltar, mas voltam com menos força, até que desaparece de uma vez por todas, com a prática, Então, é isso aí, pessoal, que eu queria falar para todos vocês, Eu falo para a Aninha, sinceramente, não encontrei nada a respeito de reencarnação na Bíblia, mas como eu disse, isso não quer dizer que a reencarnação não exista. Aqui neste mundo fenomênico, não existem outras explicações, para a reencarnação. A reencarnação só não existe no mundo real de Deus, mas neste plano aqui, que é o plano do karma,
A reencarnação acontece sim. É um processo ilusório, mas acontece. Então é isso aí, pessoal. Eu desejo a todos vocês uma ótima semana, uma semana cheia de felicidade, muita paz, alegria, saúde, prosperidade. Agradeço a todos vocês, né? E até o próximo vídeo. Muito obrigado a todos.